O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. Hoje vamos contar a história de uma família que vivia numa pequena cidade dos Estados Unidos. Liderada por uma matriarca que gostava de mostrar para todo mundo como era querida e bondosa. Além das filhas, ela recebia quem estivesse precisando de ajuda. Só que naquela casa aparentemente feliz, os moradores passavam por abuso e tortura. Alguns deles chamavam essa mulher de amiga. Outros a chamavam de mãe. Oi? Oi, gente. Viemos aqui dar um avisinho pra vocês. Sim. Porque pelo título, vocês devem ter visto que esse episódio será dividido em partes. É, Sim. gente, é uma história muito interessante. Acho que a gente teve pouquíssimas, né, por aqui que tivesse tão aprofundado, com tanta riqueza de detalhes. Eu acho que a gente nunca teve uma história parecida com essa aqui, né? E como isso que você falou, com essa riqueza de informações, da gente saber tudo que rolou, né? Então, assim, vocês vão ver, é um caso bem grande, é muito interessante. E não serão só 2 partes, serão 3. 3! Sim, a gente vai ter 3 episódios esse mês, gente, vocês vão gostar. Sim, gente, então vão ser 3 episódios gratuitos pra vocês esse mês. Comentem no Spotify, se inscrevam pra seguir a gente no agregador que você escuta, que isso ajuda muito a gente. E é isso, a gente espera que vocês gostem. É um roteiro escrito, foi muito tempo, né? Eu Demorou comecei a escrever bastante. esse roteiro na minha lua de mel, já tem mais de um ano. E aí chamei um roteirista pra ajudar a gente, o Luiz. Aí a gente terminou ele e ficou muito grande, então a gente resolveu dividir em 3 partes. Então vocês vão ter 3 semanas de aí episódios de mais ou menos 1 hora. E é isso, a gente espera que vocês gostem muito. É muito interessante esse caso e revoltante. A cidade de Battleground fica no estado de Washington, nos Estados Unidos. Fica perto de Seattle, ali perto da costa do Pacífico. Nos anos 50, a cidade era bem pequenininha, com cerca de 2.000 habitantes. O Les Watson tinha sido bem famoso quando ele era jovem, porque ele corria bastante, ele era um ótimo corredor e jogador de futebol americano. Ele era bonitão, todo mundo na cidade sabia quem ele era. E quando ele estava um pouco mais velho, ele era dono de um boliche e ele também tinha umas casas de repouso junto com a mãe. Em 1958, numa dessas casas de repouso, trabalhava a Lara Stallings. A nossa principal fonte para o episódio é o livro Se Você Contar, do Greg Olsen. E lá, em respeito à privacidade dela, ele usou um pseudônimo. Então o nome dela não é Lara, mas para respeitar isso, a gente vai chamá-la assim também. Todas as outras pessoas nessa história estão com seus nomes reais. O negócio é que a Lara, ali no final da adolescência, já começou a sair com o Les, que mentiu pra ela que ele era só 4 anos mais velho. Mas, na verdade, eram 10, gente. E a família da Lara não foi muito com a cara dele. Mas fazer o quê, né? Quando a pessoa cisma, não tem o que fazer. Aí eles acabaram deixando quieto. E o Les era cheio de papinho, né? Ele era aquele famosinho da escola, não sei o quê, charmoso. E ela caiu nessa e acabou se casando com ele em 1960. Eis que, no dia seguinte da cerimônia, o telefone tocou e era a primeira esposa do Les. E se você tá pensando, ué? Pois é, a Lara pensou a mesma coisa. Essa mulher era a Sharon, e ela tava ligando porque queria saber quando ele ia pegar a porcaria das crianças. Sim, gente, a mulher falou desse jeito, e o gato tinha 3 filhos. E Gente, o que você faria se você casa? Olha, Casa que a família já não gostava, né, do querido. exato. Pra mim, assim, mentiu que tem 10 anos a mais, acho que já Já está começa por chato. aí, né? Então, assim, e é uma mentira pequena, porque a gente descobre que ele já foi casado e que tem 3 filhos. Gente, desculpa, mas assim, não dá pra você casar com uma pessoa que ela escondeu 3 crianças. Então, e vai piorar ainda. Vocês estão sentados? Porque gente. o Les conversou com a Lara e ele explicou que ele tinha prometido criar os filhos pra mulher. Porque a ex dele era depressiva e alcoolista e tal. Então, do nada… Ela foi morar com as crianças. Oh, meu Deus. Que no caso, assim, ele só tava sendo o pai que ele tinha que ser mesmo, né? Sim, mas tem que avisar, né? É, exato. Não Você é tem assim que… do nada. Você casa com uma pessoa e ganha 4 na sua casa.
Enfim. E aí a Lara ficou sabendo, né, que a história da vida da Sharon era meio complicada, que a mãe da Sharon tinha casado umas 7 vezes, ela era filha única, e ela tinha bastante problemas com bebida, com drogas, e alguns familiares também achavam que ela já tinha se prostituído. Então, foi isso, a Lara acabou concordando e do dia pra noite, ela tinha algumas crianças pequenas pra cuidar. Não as 3, porque o Paul, ele era neném ainda, então decidiram que ele ia ficar com a ex por enquanto, né, com a Sharon. Então, ficou com o Chuck, de 3 anos, e com a Michelle, de 6 anos. E o apelido da Michelle era Shelly. E ela tinha um cabelo ruivo escuro, com cachinhos e olhos bem largos, bem lindinha. Só que toda essa aparência fofinha não enganou a Lara, porque ficou bem óbvio logo ali de cara que tinha alguma coisa rolando com a Shelly. Primeiro que todo dia a menina falava que odiava a Lara, todos os dias. E não é porque ela amava a mãe e queria voltar nem nada do tipo, tanto é que ela nunca mais perguntou da mãe. E segundo, a Shelly controlava o irmãozinho. O Chuck, aos 3 anos, não falava nada. Tipo, nenhuma palavra. E a gente sabe que as crianças começam a falar ali por volta de 1 ano de idade. E a Lara foi reparando que a Shelly que falava por ele, ela controlava o irmão. E conforme o tempo foi passando, a Shelly foi ficando cada vez mais mal educada, reclamando de tudo, xingando. E enquanto isso, a ex, a Sharon, tinha largado as crianças lá e sumiu. Mas assim, sumiu só pras crianças, né? Porque ela tava lá vivendo a vida dela numa boa, só que ela nunca mais ligou pra saber dos filhos, pra dar parabéns no aniversário, mandar um presente de Natal. Tipo, nada, ela largou e vazou mesmo. E perto dessa época, a Lara arrumou um emprego na casa de repouso que o marido e a sogra tinham, né? A mãe do Les se chamava Anna. Ela era uma mulher alta, grandona, e ela era uma pessoa que achava que estava sempre certa. Ninguém podia ir contra o que ela falava. Já o marido dela, o George, era um querido, gente boa, e ele obedecia à esposa. Ao ponto em que um dia X lá, ela inventou que ele iria dormir numa cabaninha fora da casa, com menos de 5 metros quadrados, que ficava de frente pra cozinha. E aí ele dormia lá sozinho, tipo, ele nunca mais dormiu dentro do quarto, ou sequer dentro da casa, né? E ele meio que falou, tá bom. Porque ela inventou isso, X. E aí, essa casa de repouso era perto da escola da Shelly. Então, muitas vezes ela ia pra casa da avó depois da aula pra ficar lá um pouco antes de pegar o ônibus pra casa. E aí, 7 anos depois, em 67, a polícia ligou na casa da Lara e do Les com uma notícia terrível. A Sharon, a mãe das crianças, tinha sido assassinada num quarto de hotel de estrada. Ela foi espancada por um cara com quem ela estava vivendo. E a polícia disse que precisavam de alguém para identificar o corpo e buscar o filho dela. E aí, o Les não queria pegar o menino, Paul, porque ele tinha vários problemas de comportamento. Só que, gente, que absurdo, né? É o filho dele. E a Lara não queria deixar o menino para trás, então ela convenceu o marido a irem lá na Califórnia buscá-lo. E nessa época, a Shelly estava com 13 anos. E quando ela soube da morte da mãe, ela não reagiu, ela não ligou, não falou nada. Mas, sinceramente, gente, assim, a mãe abandonou ela, sabe? Então, assim, eu não sei o que esperar, que tipo de… né, com essa família toda negligenciando as crianças, vai saber que tipo de vida eles tiveram. E também ninguém da família se importou, assim. A própria mãe da Sharon não quis nem buscar as cinzas, nem fazer nenhum tipo de velório, sabe? Nada, assim. E aí, foi nesse contexto que chegou o Paul, agora com 8 anos, né? Que é o filho mais novo. E também ele era bem complicado, ele não sabia se sentar na mesa para jantar, era super impulsivo, ele era muito difícil de lidar e ele andava com canivete para tudo quanto é lado. Por exemplo, no segundo dia dele na casa, ele simplesmente subiu no balcão da cozinha e ficou abrindo todos os armários e jogando tudo que tava ali dentro no chão. Então ele, sei lá, queria achar alguma coisa lá, um chocolate. Aí ele jogava tudo, tipo, era de propósito, né? Batendo os armários, pisando forte. Então, assim, claramente uma criança que também, né, negligenciada. Não dá pra gente julgar o que ela passou, o que aconteceu. E o Chuck, o outro irmão, com 10 anos agora, gente, ele continuava sem falar um A. Era a Shelly que falava por ele. E ele era muito solitário, às vezes ele ficava em pé no quarto olhando pro nada, assim, meio chorando. Algumas pessoas suspeitavam que ele poderia ter sido abusado pela mãe biológica, mas isso nunca foi confirmado. E era muito difícil pra Lara cuidar dessas crianças todas sozinha, porque o Les vivia no trabalho. E ainda mais porque a essa altura ela e o Les já tinham tido mais um filho, né, deles dois, agora um filho biológico da Lara, né? E era principalmente difícil lidar com a Shelly. Ela gritava, ela brigava
brigava muito, por tudo e por nada. Ela mentia o tempo todo, principalmente pra conseguir as coisas do jeito que ela queria. Ela mentia que os irmãos tinham destruído a tarefa dela da escola, que ela tinha feito tudinho, mas eles estragaram tudo. Só que era fake, porque ela não fazia nenhuma tarefa, ela odiava a escola, odiava estudar, vivia inventando algum motivo pra não ir na escola. E a Lara fazia de tudo pra, tentar deixar a Shelley feliz, ver se ela animava, tal. Ela até deixava a roupa dela pro dia seguinte separadinha, deixava o café da manhã prontinho, do jeito que ela gostava na mesa, sabe? Tentava assim, vamos ver o que eu faço pra ajudar a Shelley a ficar de bom humor, né? Tudo pra ver se de manhã as coisas iam correr melhor, mas não adiantava. Ela acordava de mau humor, ela brigava, era bem caótico. E aí um dia a Lara tava assim, em paz e tal, depois que todo mundo tinha ido pra escola, e ela tava sozinha em casa, quando do nada liga um cara de um posto de gasolina. E ele contou que o pessoal do posto tava vendo uma menininha entrando e saindo do banheiro, e que ela entrava com um saco de roupas e depois saía usando um outro look. E que ela tinha largado umas roupas lá no banheiro. E a Lara foi lá correndo ver e realmente tinha um saco meio escondido e tinham roupas boas, de marca e tal, ali dentro do saco. Pelo visto, a Shelley não queria usar as roupas boas pra ir pra escola. E tudo parecia bem dramático com ela, assim, e com tudo que eles faziam, ela ficava sempre emburrada, assim, podia ser a coisa mais legal, a comida mais gostosa, mas parecia que nada era suficiente, assim, que ela tava sempre odiando tudo. E a Lara também tentava, assim, de vez em quando trazer um presente, assim, do nada pra Shelley, mas virava um drama, ela brigava, e daí quando ela perguntava por que ela tava brava, a Shelley ficava quieta. E nos fins de semana, quando o casal conseguia, eles tentavam fazer atividades legais com as crianças, viajar pro litoral, pra andar de barco, né, no verão. E sei lá, se era inverno, eles iam esquiar, mas fazer algumas atividades diferentes. Só que a Shelley sempre reclamava, assim, tipo, se não era uma ideia dela, ela se recusava a ir. E aí, com o passar dos anos, além dessa rebeldia, a Shelley foi ficando maligna, vingativa, bem cruel mesmo. Ela odiava os irmãos. Se alguém dava atenção para algum deles e não dava para ela, ela se vingava. Então, só um exemplo assim de coisas que ela fazia, ela quebrava vidros e colocava dentro do sapato dos irmãos. Ela começou a roubar dinheiro e até rolou uma suspeita de incêndio uma vez na casa. Além da Shelley, outra pessoa que a Lara achava que tinha um temperamento complicado era a avó Anna, a mãe do Les, né, a sogra dela. A Lara não fazia a menor questão de encontrar com a sogra, porque ela era bem cruel. Ela chamava umas funcionárias da casa de repouso de nomes horríveis e parecia que a Anna escravizava essas mulheres, tipo, ao ponto das funcionárias terem que ir pra casa dela limpar a casa, lavar o pé dela, lavar o cabelo dela, sendo que elas eram funcionárias da casa de repouso, tipo. Aí você chama a menina pra sua casa pra ficar lá lavando seu cabelo, lavar o pé. Tipo, como assim lavar o pé? Sim, bizarro. Uma coisa estranha. E aí, um dia, a Anna tava tão brava com alguma coisa que tacou a cabeça de uma das moças dentro da privada e deu descarga. Quando a Lara perguntou sobre isso pras moças, né, uma das outras moças falou que ela sempre fazia isso. Tipo, uma coisa assim, normal. E aí lembra que a gente contou que a Shelley frequentava muito a casa dessa avó Anna. Então, direto quando a menina não aparecia em casa, a Lara ligava na avó Anna pra saber se a Shelley tava lá, né? E sabe o que a Anna falava? Que aquela criança tava sendo negligenciada, que era por isso que ela ia pra casa da avó, porque só ela dava banho direito na Shelley, que ela precisava comer uma refeição decente que só ela fazia, sabe assim? Tipo, só ela sabia cuidar. E um dia a Lara foi pegar a menina e ela tava com o cabelo todo picotado, cortado super curto. E daí a avó, a Anna, disse que é porque a Lara não penteava o cabelo da Shelley direito, então era melhor cortar logo. Só que a Lara penteava, ela lavava, ela cuidava bem da Shelley. E mesmo assim a Anna falava isso. E a Shelley amava a avó, elas eram super grudadas. Faltando um mês para fazer 15 anos, em 1969, a Shelley falou para um conselheiro da escola que tinha algo errado acontecendo em casa e que ela não conseguia lidar mais. E aí, levaram ela para um centro de detenção juvenil. Quando a Shelley demorou mais que o normal para chegar em casa, a Lara ligou na escola e descobriu, essa bomba aí do nada. Ela ligou pro marido e eles correram em Vancouver para entender o que estava acontecendo. Só que quando eles chegaram lá, não deixaram o casal ver a filha. E vocês sabem o motivo? A Shelley tinha acusado o pai de estuprá-la. Quando o
Les e a Lara ouviram a acusação da Shelley, eles quase caíram pra trás. Porque a menina gostava muito de mentir, né? Tipo, eles sabiam de todo o comportamento dela, mas assim, isso era fora de cogitação, era um absurdo. O superintendente do centro disse que eles não poderiam falar com ela porque tava rolando uma investigação, né? Obviamente. E o Les falou, bom… Ok, mas então eu quero que o nosso médico a examine agora. O que eu achei uma ótima ideia, né? Vamos colocar então aqui questões, né? Provas. Vamos tentar ver se a gente acha alguma coisa. O Paul Turner era o médico da família, então ele e a Shelley foram para um hospital em Vancouver. Só para deixar claro, essa Vancouver que a gente tá falando é uma cidade ali do lado de Battleground, onde eles moravam. Não é Vancouver do Canadá. Apesar de que a Vancouver do Canadá é desse mesmo lado do mapa e também é muito perto dali. Mas quando a gente disser Vancouver, é essa cidade ali do lado, tá? Então, né, o médico foi pro hospital com a Shelley, e enquanto isso o casal voltou pra casa super mal, eles ficaram chocados, tal. Só que a Lara conhecia a enteada dela, né, então ela foi no quarto dela pra dar uma fuçada, pra ver o que ela achava. E o quarto tava aquela bagunça de sempre, papelada, roupa jogada, comida, prato sujo, o normal da Shelley. E aí ela mexeu entre o colchão e a cama e achou uma revista chamada True Confessions, que, né, seria Confissões Reais. E na capa, a manchete dizia: eu fui estuprada aos 15 anos pelo meu pai. E a Lara saiu gritando do quarto e mostrou pro marido, né? Porque ela pensou, ela copiou a ideia da revista e tal. Daí eles foram pro hospital no dia seguinte de manhã e ela já chegou mostrando a revista. E um tempo depois, o médico saiu da sala e disse que a Shelley era virgem, que ela não tinha nenhum arranhão, roxo e nada, que ela nunca tinha sido tocada. E, gente, acho que é importante falar aqui que, na verdade, os caras estavam fazendo certo de deixar a família longe, porque se Sim. uma criança, né, diz que foi estuprada pelo pai, não tem que deixar mesmo, né? Inclusive, em muitos casos aqui, não foi feito isso, né? Várias vezes a gente conta aqui no modo os casos que fizeram a criança ficar junto com o pai numa situação dessa, né? Exatamente. Então, acho que eles agiram bem. Eles agiram bem. A questão também que é importante falar é que não é porque ela continua virgem que ela não foi abusada sexualmente. Sim. Que, né, isso tudo a gente sempre fala por aqui. Mas é que nesse caso mesmo, não era verdade. Então, por isso que a gente está enfatizando isso. E vocês vão entender melhor ao longo dessa história. Então, foi isso, né? O médico falou que ela nunca tinha sido tocada e tal. E aí, o superintendente deixou a Shelley embora do centro de detenção, mas com a condição de que ela fizesse terapia com um psicólogo. E ele disse: a sua filha precisa seriamente de ajuda. O que também é verdade, gente. A gente tá falando aqui de várias, né, das 3 crianças com problemas desde o início aqui do episódio. Claramente, houve alguma questão aí com essas crianças e todas aí precisam de ajuda de um psicólogo, né? Enfim, Sim. de médicos que consigam tratar isso. Porque muitas vezes, às vezes, fala: ai, meu filho fez uma coisa cruel, meu filho machucou o irmão. Não é porque seu filho machucou o irmão que ele vai ser uma criança cruel, que ele vai ser uma pessoa cruel, né? Faz parte também da infância você testar limites dos pais, você, sabe, ficar emburrado. Acho que os sentimentos são muito intensos, você não sabe lidar com eles. Crescer é difícil, a gente sabe, a gente já foi criança, a gente já foi adolescente, as emoções são complicadas, né? É tudo muito dramático mesmo. É tudo muito dramático, então… E 12 anos, gente, é a idade da rebeldia. Todo mundo, é super normal a criança chegar nessa idade e ser rebelde. O que não é normal, é óbvio, é a criança mentir uma coisa dessa, né? Mentir que foi abusada pelo pai. Isso é uma coisa muito triste, assim, de ser feita, né? E eu acho que o que é interessante também a gente falar que os pais eram muito bons, sabe? Tipo… Na Lara, então, pelo amor de Deus, a gente tem que dar um troféu pra essa mulher. Porque ela pegou 3 crianças que nem eram dela e falou: não, eu vou dar o meu melhor. Ela cuidou, ela, sabe, ela tentou muita coisa, assim, de… Vocês vão ver aqui, ainda vai ter muita coisa. Mas a Lara, assim, ela se empenhou, se né? empenhou muito. Quis muito tratar as crianças bem. Então é muito triste que a Shelley chegou nesse ponto, né, de… Ela parece que ela queria muita atenção, né? Ela queria chamar atenção, ela queria… causar. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, sobre ter esses cuidados médicos, porque às vezes são coisas que podem ser resolvidas muito mais tranquilamente, assim, sabe? Com conversa, com diálogo, com terapia, enfim. Então, dito tudo isso, eles falaram que a Shelley poderia ir embora, mas que ela precisava de ajuda e tal. E foi isso que a família fez, assim, eles buscaram ajuda. E a Shelley continuava afirmando que tudo que acontecia, que nada era culpa dela e tal. E ela também
foi dito, né, dentro da terapia e tudo mais, que ela nunca percebeu, ela nunca entendeu a gravidade da acusação que ela fez contra o pai dela. E também na questão de estudos, eles tiveram que enfrentar um outro problema, que a escola não queria aceitar a Shelley de volta. E a Lara, então, tentou colocar ela num internato escolar chamado Annie Wright, só que a escola também recusou a Shelley. Acabou que eles conseguiram fazer matrícula numa outra cidade, Hoodsport, onde os pais da Lara moravam. E aí a Shelley passou a viver com eles. E lembrando, né, a Lara nem era mãe da Shelley, né, ela era madrasta. Então, assim, acho interessante como a família se uniu, assim, pra tentar ajudar, né, pra fazer isso dar certo e tal. Então a Shelley foi morar com esses avós, né, de certa forma. Só que, infelizmente, isso não ajudou em nada. Ela continuava sendo muito grosseira, caótica. Por exemplo, ela falava assim, vou ajudar a lavar a louça. Aí eles falavam, nossa, né, que legal, vamos, né, deixa ela. E aí, do nada, ao invés de lavar a louça, ela jogava no lixo. Ou limpava a louça com um pano e colocava no armário, sabe? A Shelley chegou também a acusar o avô de abuso pra alguns vizinhos que também que foram, né, falar com a avó da menina, contar que tava rolando isso. E a Shelley dizia amar tanto crianças que se oferecia pra ser babá dos vizinhos de graça. Só que aí, quando os pais da criança chegavam em casa, gente, eles viam que os bebês, as crianças, às vezes estavam trancados pra dentro do quarto com móveis na frente da porta. Tipo, ela jogava a criança lá dentro do berço, sei lá, na caminha, e fechava a porta e botava um móvel na frente, pra criança não conseguir sair. Às vezes eles olhavam, a criança tava, tipo, com a roupa do dia, dormindo, ela não tinha colocado um pijama. E aí a gente sabe, né, se você vai ser babá, se espera um certo tipo de cuidado e serviço e não trancar a criança num que uma quarto. criança também da cidade não tinha a menor condição de fazer, né? E eu acho isso muito esquisito nos Estados Unidos, essa coisa de umas crianças de 15, 16 anos, uns Cuidar de adolescente neném. cuidar de neném. Jamais Cara, deixaria. Qual, tipo assim, sabe? Como que você pode confiar? É estranho. Tipo assim, eu acho muito estranho, mas obviamente não é essa a questão, né? A questão é que, de fato, ela tava maltratando essas crianças, né? Que ela cuidava. E ela falava que amava crianças, que ela queria muito ser babá. E aí ela ia lá e fazia isso, sabe? Uhum. E aí o ano escolar acabou e os pais da Lara mandaram a Shelley de volta o mais rápido que deu. Nesse tempo que ela tinha ficado fora, a casa ficou uma paz, gente. Os irmãos até pareciam mais calmos sem a Shelley. A vida da família sem ela era muito mais fácil mesmo, inclusive a dos próprios irmãos biológicos, que começaram a se desenvolver melhor. Então, assim, né, tinha sido um alívio esse tempo que ela passou fora. E no ano seguinte, eles tiveram que buscar uma nova escola. E aí a Lara conseguiu um internato, o St. Mary of the Valley, que ficava em Beaverton, ali em 40 minutos da cidade deles. A Lara queria, na verdade, um lugar mais longe ainda, mas não conseguiu. E aí, umas semanas depois do começo das aulas, as freiras já começaram a ligar para Lara para pedir para buscar a Shelley para não passar o final de semana no internato. E daí eles buscavam a menina, né? Tentavam fazer algumas coisas legais, levá-la para esquiar, aquelas coisas, mas era sempre treta, assim. E quando ela tava no internato, ela roubava a tarefa de outras meninas e rasgava. Ela colocava vidro no sapato das crianças. Ela causava muito, gente. As freiras contavam que ela acordava gritando no meio da noite. E as freiras não deixaram ela voltar pro ano seguinte. Mesmo com a Lara falando que pagaria qualquer valor que elas quisessem. Então a irmã do Les, a Katie, ficou com dó da Shelley. Isso porque a menina vivia falando que a madrasta e o pai eram abusivos, que a mãe dela tinha sido assassinada. E ela ficava desabafando, né, pra tia e tal. E daí ela aceitou ficar com ela no verão. Mesmo sentindo raiva das mentiras que ela tava contando pra tia, a Lara pensou, bom, problema da Katie, né? Tipo, ela que chamou, ela que quis que ela passasse o verão lá, então foi. Então ela mandou a Shelley de avião pra tia, porque ela morava do outro lado dos Estados Unidos, na Pensilvânia, numa cidade chamada Murrysville. E eles mandaram a Shelley pra lá e o resto da família foi pra Disney. E eles ficaram de boa lá se divertindo. E aí, umas semanas depois, a Katie ligou pra falar que a Shelley tinha contado toda a vida horrível que ela tava levando, que não sei o quê, que né, sei lá, a Shelley inventou um monte de história lá. E aí, a Kate falou que ela e o marido iriam ficar com ela naquele ano, pra ela estudar por um ano e morar lá com eles. E, de novo, a Lara pensou, bom, ela que chamou, acho que Deus atendeu minhas preces, sabe? E aí, a Shelley foi estudar no Franklin Regional High. A gente não sabe como foi esse ano pra Kate e pro marido, mas a Lara acha que o casal acabou se divorciando um tempo depois por causa das coisas que a Shelley deve ter causado, mas suposição da Lara, né? Então lá tava a Shelley morando na Pensilvânia,
No verão de 71, quando ela estava com 17 anos, ela conheceu o Randy Rivardo, de 17 anos também. E o Randy achou ela muito gata, ela tinha, né, cabelo ruivo bonito, ela tinha um rosto bonitinho e tal, enfim, ele se apaixonou de cara. E ele era de ascendência italiana, e eles ficaram juntos nesse ano final aí, que a Shelley estudou por lá. Só que quando ela se formou em 72, a Shelley voltou para Washington, na cidade da família, e começou a trabalhar como enfermeira em uma das casas de repouso que o pai dela era dono. E daí o romance meio que acabou. Mas a Shelley estava mal, estava com saudade dele. Daí o Les, né, o pai da Shelley, acabou oferecendo um emprego para ele, né, pro namorado, na cidade deles, em Battleground. O Randy ficou meio em dúvida de se mudar assim e tal, mas a Shelley foi jogando um papo, jogou um charme, falou que o pai dela ia colocá-lo num apartamento sem pagar aluguel, não sei o quê. E ele acabou topando, porque ele poderia ganhar $5 por hora e juntar dinheiro para fazer uma faculdade, que era o que ele queria mesmo. Então ele foi para lá, começou a trabalhar na manutenção das casas de repouso. Porém, gente, a família ali meio que preparou uma armadilha, porque como vocês sabem, eles estavam doidos pra se livrar da Shelley. Então eles chamaram o menino pra casar com ela logo, pra ela sair de casa, meio que repassar o problema. Então todo mundo tava ali super prestativo pro Randy, ajudando ele, sabe? E foi isso, o Randy foi meio que deixando rolar, e foi tudo muito rápido, do nada, ele tava casado. E teve uma festinha em fevereiro de 73, quando eles estavam com 19 anos, e nenhum amigo nem parente do Randy compareceu. E, gente, vocês sabem por quê? Porque eles não foram convidados. Então, a Shelley esqueceu de enviar os convites. Quer dizer, parece que os convites foram para outro endereço sem querer, porque ela quis. Enfim. Eles passaram lua de mel na cabana que a família tinha em Oregon, que era aquela mesma que ela odiava, né? E quando ela era mais nova. E aí, quando eles voltaram, eles passaram a morar num trailer, que era ali da família. A Shelley odiou, achou que o trailer era super zoado, mas a Lara falou pra ela que eles estavam só começando a vida, que as coisas iriam melhorar. E aí, nessa época, a Shelley começou a faltar muito no trabalho, falando que ela tava com cólica direto e tal, e o Les acabou decidindo demitir a filha. Ela foi trabalhar em outra casa de repouso de um parente, mas também foi demitida porque vivia faltando. E aí ela voltou lá pro pai, trabalhou um pouco, foi demitida de novo e no fim acabou ficando em casa. Só que o Randy percebia que ela não fazia nada quando ela estava em casa. Ela não ajeitava a casa, limpava, não cozinhava. Não é que ele queria que ela fosse, né, recatada e do lar, mas tipo assim, ela ficava sentada vendo televisão, mandando ele fazer tudo. E aí como que eles sobreviviam, né, gente? O Les e a Lara pagavam tudo, porque eles tinham medo dela causar, dela falar alguma coisa. Então, pra eles era mais fácil mandar um dinheiro e deixar a Shelley lá casada com o cara longe deles. Então, tudo que ela pedia, eles davam. Quer ir no show? Beleza. Quer ir no cinema? Ok. E não que ela pagasse as lojas, as pessoas. Ela deixava a conta pendurada em tudo quanto é lugar. Ela dava cheque sem fundo. Ela dava calote, assim, em geral. E aí a Shelley inventou que ela queria um carro, um Fusquinha. Então, lembrando que nessa época, né, o Fusca era bem na moda e tal. E aí ela ficou enchendo o saco do Les, até que ele foi atrás. Só que ele apareceu com um carro que pra ele era muito melhor que um Fusca. Era um Buick conversível rosa claro. E era seminovo ainda. E era assim, um carro super cool do momento. Eu vou acreditar, porque eu não entendo nada de carro. Era maneiro também. Mas era um carro super massa. E aí, vocês acham que a Shelley gostou? Gente, imagina um carro conversível rosinha. Imagina que patricinha. Bonitinho. Né, pra ela ir nas quartas-feiras, pra ir pra escola. Ela não estudava mais, né? Pra ela ir nas quartas-feiras trabalhar, ela não trabalhava, não, enfim. Pra ficar na dando garagem rolê. enquanto ela assiste TV. Só que não, gente, ela ficou pistola, ela queria o Fusquinha. E aí ela deu um show, ela gritou, brigou, falou que o carro era de uma empregada velha, com essas palavras, assim, horrível. E o Randy ficou, pô, mas o carro é super maneiro. Tentou convencer a Shelley que tava tudo bem, só que ela ficou assim, gente, inconsolável. Tomou um monte de remédios pra dormir e bebeu um monte de álcool. E o Randy achou ela desmaiada. Ficou desesperado, pensou que ela tinha tirado a própria vida, né? Chamou os pais dela, eles foram pro hospital e tal. E quando limparam o estômago, descobriram que ela tinha tomado, tipo, algumas aspirinas, assim, que era muito uma coisa. Ela tava fazendo um show, né? Então, assim, detalhe que ela fez tudo isso porque ela ganhou um outro carro. Que não era o que ela queria. Mas que não era o que ela queria.
Bom, em outro dia, o Randy chegou da faculdade e a Shelley estava com o rosto cheio de sangue, arranhado. E ela contou que um homem tinha invadido a casa e estuprado ela. Que o cara tinha pegado o rifle deles e fugido. E o Randy imediatamente ligou para a polícia, né, e para o sogro. E o xerife conversou com a Shelley sozinho e depois falou para os dois que ela mesma tinha se machucado e que não tinha nenhum intruso. Mas que eles, né, no caso a polícia, não ia prestar queixa contra a Shelley, eles não iam denunciá-la por isso. E quando o xerife foi embora, ela continuou insistindo na história, tanto pro Randy quanto pro pai. E, gente, ela levou eles pro quintal pra onde o bandido tinha enterrado o rifle no jardim, tipo, lá no quintal deles. Tipo, por que ele, o cara, ia roubar a arma e enterrar no jardim? Da Tipo, própria família. Da própria família. Olha, claramente aquela história não fazia o menor sentido pra ninguém. E era óbvio pra eles que a Shelley não queria mais morar no trailer, né? Que ela nunca gostou de morar lá. Ela tava querendo falar, não, morar aqui é perigoso, né? Pra eles terem que mudar de lá. Até que no verão de 74, a Shelley ficou grávida. E todo mundo pensou, nossa, que bom, acho que isso vai ser muito bom pra ela, né? Ela vai focar no bebê, ela vai ficar mais maternal. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E quando a família do Randy soube que eles teriam um bebê, eles ficaram super empolgados e se organizaram pra ir lá ver eles, né, pra fazer uma visita. E eles levaram muitos mimos pro casal, presentinhos pro bebê, aquela coisa toda. Só que a Shelley tinha dito que não queria que eles fossem lá, mas o Randy ignorou e deixou eles irem normalmente. A Shelley, então, resolveu não sair do quarto o tempo todo que eles estavam lá. Então, assim, eles chegaram lá e a Shelley ficou na cama o tempo todo. O Randy ficou com vergonha, mas ele pensou, Dani, se foi sair com a família pra passear, tudo normal, assim. Só sem ela, né? Isso deixou ela mais pistola ainda. E olha o que aconteceu, gente. Os livros que o irmãozinho do Randy tinha dado pro bebê sumiram. Os doces feitos à mão ali pelo próprio avô do Randy, que ele tinha enviado, né? O vô não tinha ido, mas ele fez uns doces e mandou com os familiares que foram. Os doces estavam com gosto de sal. O Randy até ligou pro vô pra falar: nossa, vô, essa leva de doce não foi legal, né? Tava estragado, kkk. E o vô não entendeu nada, assim. Hã? A irmã do Randy tinha deixado uma caixa cheia de roupas novinhas pra eles e a caixa foi devolvida pelo correio. Só que com um detalhe, as roupas dentro estavam todas rasgadas. Quando questionada sobre isso, a Shelley disse que deveria ter sido alguém do correio. Em fevereiro de 75, a Shelley estava com 21 anos, né? E o marido dela também, eles têm a mesma idade. E aí nasceu a Nikki. E ela era uma bebezinha muito fofa, muito linda e parecida com a Shelley, fisicamente. A Shelley estava meio insegura com o bebê e pediu para ficar na casa dos pais. O que para Lara foi ótimo, porque ela também não confiava na Shelley sozinha com a neném. Só que o que era para ser alguns dias acabou virando 3 meses. Até que o Randy falou para a esposa que eles precisavam voltar para casa. Só que mesmo assim, a Lara ia lá visitar todo dia pra ver se estava tudo ok. E aí o casal começou a ter alguns problemas. Todo o dinheiro que o Randy levava pra casa, a Shelley gastava. E nem é que ela tava comprando coisas pra casa ou pra família. Ela usava pra, assim, comprar coisas aleatórias. E não é que eles estavam cheios de grana também. O salário dele mal dava pras despesas, mesmo sem eles pagarem aluguel. Então pensa. E vocês acreditam que a Shelley começou a reclamar pro Les, pro pai dela? Aí o Les mandou entregar o salário do Randy direto na mão da Shelley? Vocês têm noção? Meu Deus. Imagina, fala, Mabê, todo seu salário vai direto pra mim. Eu vou administrar a partir de agora, tudo que você faz. Eu administro o nosso dinheiro. É verdade. Vocês sabiam que o dinheiro do Modus é a Mabê que cuida? Eu confio, eu sei onde ela Há 5 mora. anos. Eu sei onde ela mora. Mas eu faço direitinho. Sim, Presto ela é o conta de nosso… Você é CFO. CFO, verdade. Né? Acho que é… Como que fala CFO? Chief Financial… Peraí, deixa eu pesquisar. Acho que é Chief Financial Organization, não? O que é CFO? Chief Financial Officer. Officer. Você é a nossa CFO. Muito bom. Chique. Enfim, então a Shelley virou CFO da casa dela, de certa forma. E aí, gente, tinha dia que do nada ela trancava o Randy pra fora de casa e ele tinha que dormir no carro. Por quê? Por nada. Ele contou um dia pra Lara que a Shelley só era legal com ele na frente de outras pessoas.
E acabou que o cara não aguentou, mesmo amando muito a bebê Nick, ele acabou tomando a decisão de ir embora e ele acabou voltando pra casa dos pais dele. A Shelley ligou lá 2 semanas depois, pedindo pra voltar, né, pra se reconciliarem. E aí ela foi pra lá passar uns dias, só que os comportamentos dela eram muito estranhos, até os avós do Randy ficavam chocados. E aí depois dessa última tentativa, o casal acabou se divorciando. Mas não foi tão fácil se livrar da ex-esposa. A Shelley começou a causar financeiramente, assim. Ela ia comprando várias coisas no nome do Randy e ele foi acumulando um monte de dívidas. E aí, ele conseguiu uma grana de reembolso de impostos do governo. E aí, a Shelley botou um cara pra forjar a assinatura do Randy e ficou com dinheiro. Era tipo o imposto de renda, né? Era tipo uma parada assim, só que… Cara, ela roubou o dinheiro dele, assim, enfim. E assim, ele precisava desse dinheiro pra pagar as dívidas que ela tava fazendo. E ela meio que… foda-se, assim. Tipo, não vou entregar e vai ficar comigo e é isso. E aí, um dia, a Shelley sumiu. E a Lara, a gente ficou desesperada atrás dela, atrás da Nick também, né? Enfim, ligando em tudo quanto é lugar. Porque ela tava muito preocupada com a Nick, com a neném. E aí, um dia, uma parente liga pra Lara, falando pra ir na casa dela pegar a Nick, que tava com ela, com essa parente. Aparentemente, a Shelley tinha deixado a menina lá e arrumado um emprego de garçonete em Vancouver. Só que fazia dias que a Shelley não voltava. Então, tipo, a moça ficou lá com a neném uns dias e falou, bom… E agora? E aí ela ligou pra Lara. Então, depois de tudo isso, a Lara acabou ficando com a Nick. E no fim ela achou foi ótimo. Se ela tava com a bebê, ela já não tava mais ligando muito pra onde a Shelley tava, porque a vida era muito mais tranquila sem ela já era uma adulta e tal. E a Lara amava ser mãe, cuidar, então ela tava curtindo muito a menininha. Já tava até pensando em adotar a bebê pra criar. E aí, gente, se passou 1 ano. E do nada, a Shelley apareceu lá pra buscar a Nick. A Lara ficou devastada. Imagina você criar um bebê 1 ano, né? E ter que dar de volta, assim, tipo, Ainda a mãe… mais pra ela, né? Pra uma pessoa que não tava muito bem. Mas ela não tinha muito o que fazer, né? A filha era da Shelley. E assim, detalhe, que a Shelley não chegou e falou, olha, eu tava não sei onde, rolou isso. Não, ela simplesmente voltou, não explicou nada. Não explicou por que ela tinha voltado, o que tinha acontecido, não falou nada. E aí o tempo foi passando e a Shelley falava sempre pra filha que o pai dela não queria saber dela, que os avós paternos não gostavam dela. E tudo isso era mentira, né? Eles sempre tentavam entrar em contato, mandavam cartas e tudo. Os cartões de aniversário de Natal que eles mandavam todo ano, a Shelley tirava o nome deles e botava como se fosse ela mesma que estivesse dando pra filha. Olha que absurdo, gente. E a Lara e o Les estavam com medo que a Shelley estivesse deixando a Nick sozinha enquanto saía pra trabalhar. Então um dia eles apareceram lá no apartamento que ela estava morando na época, ali ainda em Vancouver. E eles conheceram o vizinho de porta dela, o Danny Long, que tinha a chave da casa da Shelley. O Danny deixou eles entrarem e as duas não estavam em casa. Só que lá tava um monte de coisa que eles estavam procurando há semanas. Tipo chaves de carro, chave da cabana, da casa deles mesmos, assim. Coisas da cabana que a Shelley tinha pego. Bom, acabou que a Shelley engravidou desse vizinho, o Danny. E eles se casaram em 78. Nessa época ela tava com 24 anos e a Nick tinha 3. E eles foram morar na antiga casa da avó Anna, na cidade de Battleground, onde, né, tudo começou. A avó tinha prometido que deixaria a casa para sua neta favorita e realmente cumpriu isso. E aí, com 3 meses de casados, em agosto, nasceu a Samantha, que ganhou o apelido de Sammy. Ela não era ruivinha, que nem a irmã, ela nasceu loirinha, com os olhos bem grandes. Só que a Shelley fazia a mesma coisa que ela fazia com o ex. Ela brigava, ela causava. Só que o Danny tinha uma personalidade mais forte, ele não deixava abaixo. Então as brigas escalonavam, viravam brigas físicas. Era, gente, gritaria, prato quebrado, uma confusão, aquele negócio… Como que é aquele negócio? Cachorro chorando, bebê latindo. Criança chorando. Tipo, era caos. E o Danny acabou indo embora também. Com o tempo, ela foi arrumando namorados por aí e sempre falava pra Nick, a filha mais velha, pra chamar o namorado novo de papai. E do nada ela matriculava a Nick numa escola nova com o sobrenome do namorado novo dela, do momento. Em 83, 5 anos depois que tinha se casado com o Danny, a Shelley quis formalizar o divórcio. Do nada, assim, ela, não, agora eu vou resolver isso, não sei o quê. Só que ela não tinha dinheiro. Então ela pediu pro pai dela, que acabou ajudando como sempre. Só que assim, do nada, essa vontade de se divorciar no papel, não sei o quê… Pois é, ela só quis formalizar isso porque ela já tinha outro marido em vista.
Dave Notek tinha nascido naquela mesma região ali de Washington, mas cresceu em Raymond, que era uma cidadezinha com cerca de 3.000 habitantes. Ainda no mesmo estado e ainda pertinho ali de Battleground, onde a Shelley estava morando. A família do Dave era bem simples. Ele e os irmãos faziam seus próprios brinquedos, sempre estavam com roupas mais velhas, porque eles não tinham muita condição financeira para comprar roupas novas e tal. Ele se formou na escola e se inscreveu na Marinha e passou um tempo servindo no Havaí e no Alasca. E depois foi trabalhar como madeireiro, assim como seu pai. Quando ele voltou, ele estava cheio de histórias. Agora ele surfava, tinha entrado para alguns grupos, tipo fraternidades, e ele foi ficando popular entre os amigos e também com as mulheres. E um dia ele resolveu ir para Long Beach, que é uma região de praia perto da cidade dele, ali de Raymond. E lá ele foi parar num bar com um nome maravilhoso. The Sore Thumb, que é o dedão machucado. Eu amei, gente. Nome esquisitaço de bar, mas gostei. E para vocês entenderem melhor, Battleground, né, a cidade da Shelley, ficava ali umas 2 horas de carro. E lá nesse bar ele viu quem, né? Uma ruiva, gata, maravilhosa. E ele achou a Shelley tão linda que pensou que ela jamais daria bola para ele. E quando o Dave estava criando ali coragem para chamá-la para dançar, ela apareceu na mesa dele para bater papo. Ela contou que tinha 2 filhas e que morava ali perto, em Battleground. Naquela noite eles dançaram um pouco, ele pediu o telefone dela e cada um foi pro seu canto. Depois ele ligou pra ela e começou a ir toda semana pra vê-la. E o Dave foi se apaixonando por ela e também pelas filhas dela. E conforme esse namoro foi rolando, a Shelley perdeu a casa da avó. Como ela não estava fazendo os pagamentos da hipoteca, a casa foi colocada à venda. E o Dave prometeu que algum dia ele ajudaria ela a recuperar essa casa. E aí ela pegou as meninas e foi morar no apartamento bem pequeno que o Dave estava vivendo na época, mas depois de um mês eles conseguiram se mudar para uma casinha melhor em Raymond. Um belo dia, a Shelley voltou de uma consulta médica e contou pro Dave que ela estava com câncer, que ela iria morrer em breve, que ela tinha poucos anos de vida. E óbvio que o Dave ficou muito mal com isso, ele ficou pensando muito nas crianças, ele gostava muito dela também, claro, mas ele também achou que as crianças precisariam dele, sabe? E eles se casaram em dezembro de 87, uns 4 anos depois que eles estavam juntos. A Shelley tinha por volta de 33 anos e ele 35. Uma das testemunhas do casamento foi uma amigona da Shelley, a Kathy Loreno, que era cabeleireira. E, infelizmente, ela ainda vai aparecer muito nessa história. E como vocês podem imaginar, a Shelley foi aos poucos deixando de ser engraçada e divertida e foi mostrando o seu lado violento e agressivo. O Dave não estava acostumado com isso. Ele não gritava de volta, nem respondia. E basicamente o relacionamento foi virando isso, assim. A Shelley exigindo coisas, xingando, gritando e até agredindo ele. Mas ele não fazia nada, assim. Ele não xingava ela de volta, enfim. E aí, quando ela começava a ficar muito agressiva, na maioria das vezes ele saía, pegava o carro, ia dar uma volta. E ela falava que ele era péssimo, que não fazia dinheiro suficiente, que se ele amasse mesmo ela e as crianças, né, que ele trabalharia muito mais. E aos poucos ele foi evitando a presença dela, porque ele não sabia como lidar. E chegou ao ponto que ele não conseguia mais dormir, mais trabalhar. Normalmente ele só ficava pensando qual vai ser a próxima mini coisa que vai acontecer para ela explodir. E aí ela foi afastando o Dave da família. Então, às vezes, ele ia dormir na casa de amigos. Ele até pensou em pegar as crianças e fugir. Ele, enfim, tava numa situação muito escrota, mas ele achava que a Shelley ia acabar perseguindo ele. O Dave imaginava que era impossível sair daquela situação, porque ela tinha câncer, ela estava morrendo. E o que ele ia fazer? A Nick, a filha mais velha, chegou a vê-lo na varanda da casa com a espingarda, chorando muito, em uma posição como se ele fosse tirar a própria vida. E ia acontecendo aquele ciclo clássico de relacionamento abusivo, que vocês sabem. Então ela causava, brigava, e um tempo depois era fofinha, carinhosa, né? Cuidava dele, não sei o quê. E às vezes isso durava dias, às vezes era em questão de horas. Alguns anos depois, essa casa que eles moravam há tempos pegou fogo. Então eles se mudaram para uma casa alugada numa área mais rural, perto de plantações, assim. E eles chamavam esse sobrado de Lauderback House. Era uma casa com o pé direito bem alto, piso de madeira. Tipo, era uma casa um pouco antiga, mas muito bonita, sabe? Tinha uma varanda grande, lareira. Era uma casona boa, assim. E o Dave trabalhava muito para conseguir manter o aluguel em dia. Detalhe, lembrando, até hoje, a Shelley não trabalhava, não queria trabalhar, ela ficava o dia inteiro em casa sem fazer nada. E aí, cada uma das meninas ficou com seu próprio quarto e ainda tinha um espaço no meio que elas começaram a usar para brincar. E foi nessa casa que a Shelley tanto amava que coisas horríveis aconteceram.
Nick tinha uma memória antiga meio estranha. Antes de se mudarem para Raymond com Dave, ela tinha ali uns seus 6, 7 anos. E uma noite ela estava dormindo quando, do nada, ela acordou sem conseguir respirar. Era porque tinha um travesseiro em cima do seu rosto. A Nick começou a gritar pedindo ajuda para a mãe. E, do nada, a mãe apareceu muito rápido. E a Nick estava super confusa, falando que alguém tinha colocado um travesseiro nela, tal. E a Shelley falou que era só um sonho ruim. A menina insistiu, mas a Shelley encerrou o assunto, falando que era um pesadelo. Em 1988, a Nick já tinha 13 anos e a Sammy 10. E a Shelley continuava com seus comportamentos agressivos. Ela batia muito nas meninas, com qualquer coisa que ela encontrasse pela casa. E quando ela achava que algum instrumento tinha sido bom, ela procurava jeitos de aperfeiçoar o castigo para ser pior ainda. As meninas achavam que ela parecia gostar de bater nelas, que era como se desse uma adrenalina, né? Parece que ela ficava só esperando um mínimo erro. E quando não tinha, ela inventava algo. Elas não ousavam perguntar o que elas tinham feito também, porque isso poderia deixá-la mais furiosa. Muitas vezes, só pediam desculpas mesmo, sem nem saber porque estavam apanhando. E ela gritava e xingava as crianças enquanto elas ficavam chorando, implorando para a mãe parar. E muitas vezes esse castigo acontecia no meio da noite, quando as meninas estavam dormindo. Elas até começavam a colocar mais roupas para dormir, porque às vezes no inverno a Shelley pegava elas da cama e as arrastava até o jardim. E quando elas apanhavam, quase sempre acabavam sangrando. Uma vez a Nick tentou sair correndo e a mãe puxou ela com muita força. E a Nick bateu muito forte numa parede e tinha um prego saindo. E ela literalmente enfiou a cabeça num prego. E só nesse momento, a Shelley achou que estava suficiente. Na escola, Nick escondia os machucados, os roxos, não contava pra ninguém o abuso que ela sofria em casa. Ela nunca pensou em contar. Ela não queria que as pessoas achassem que ela era estranha. Ela não queria esse tipo de atenção. Isso é muito comum, né, gente? Porque você sofre um nível de violência tão grande que você tem medo também. Você não sabe nem o que fazer com aquela informação, se vão te ajudar, se não vão, se vão Exato. achar que vão te zoar. E ela não é uma criança, né? É uma criança, não é como se ela tivesse condições de compreender o que estava acontecendo. Às vezes ela mesma achava que ela estava fazendo alguma coisa errada. Sim, ela cresceu assim, né? Então é muito triste, mas as duas meninas cresceram nesse nível de abuso físico e psicológico, de muita violência, um ambiente de muita violência. E às vezes elas ficavam conversando juntas na cama, pensando no que elas poderiam fazer para essa violência acabar. E ela, às vezes escondia, ela era muito sádica, né? Ela escondia os brinquedos das crianças de propósito. Então a Nick tinha uma boneca que ela amava muito. Às vezes ela ia lá e escondia a boneca só pra filha não achar. E era, tipo, ela escondia de um jeito específico, assim, dentro do armário. Tudo pra a Nick poder ir lá brincar escondido com a boneca. E depois a Shelley bater nela porque, não podia ter mexido. A boneca mexeu de lugar, não sei o quê. Um Natal, ela fez as meninas ficarem a noite inteira procurando uns broches que elas tinham perdido, entre aspas. Por quê? Os broches foram encontrados dentro de um outro presente. Tipo, não tinha como elas terem colocado lá. Não fazia sentido. As crianças sabiam que a mãe que tinha escondido lá. E naquela noite elas apanharam muito por causa disso. Ela dava presentes e do nada tirava delas, falando que elas eram malvadas, ingratas, egoístas. Por exemplo, ela prendia a Nick no quarto por um dia inteiro depois de ter a chamado de perdedora. Que ela tinha nojo da filha, não sei o quê. Aí no dia seguinte ela tava toda carinhosa e fingia que nada tinha acontecido. Não falava nada sobre o ocorrido. Uma forma de gaslighting também, total, né? É abuso mesmo, assim. Que é o que ela fazia com os homens também. Ela se comportava de um jeito totalmente diferente no início, depois que a pessoa se apaixonou, que tava lá, aí ela mostrava a verdadeira face dela, como ela era, né, quem ela era de verdade. E isso é uma forma de relacionamento tóxico mesmo, né? Que você fica ali colocando a culpa na pessoa, você vai minando, né, a autoestima dela, vai destruindo essa pessoa de todas as formas, para que ela nem consiga se defender. E aí no dia seguinte você trata da melhor forma possível. E aí parece que, nossa, talvez eu esteja exagerando, talvez ela não tenha feito tanta coisa, sabe? Você vai diminuindo. Porque no outro dia tá tudo normal, né? Exatamente. Então quer dizer que não foi tão grave assim, né? Exatamente. A pessoa fica muito confusa, né?
A Shelley inventava que, sei lá, tava rolando um problema no fornecimento de água do poço. E aí falava que elas não podiam tomar banho, que se quisessem fazer xixi, tinham que checar com a mãe. Tipo, gente, elas não podiam fazer xixi. Elas tomavam banho escondido enquanto a mãe saía. Olha que situação, geralmente as crianças nem querem tomar banho, mas elas ficavam tanto tempo sem banho que elas tomavam banho escondido. Só que aí elas tinham que secar o banheiro inteiro pra Shelley não perceber e, claro, esconder as toalhas usadas. E com o passar do tempo, a Shelley foi inventando um novo meio de torturar as crianças, que ela chamou de wallowing, que a gente pode traduzir como chafurdar. E sim, você deve ter ouvido esse verbo quando a gente se refere a porcos, né? Que é quando o porco fica deitado na lama, chafurdando na lama. Eu adoro, inclusive, usar essa expressão. E geralmente isso acontecia à noite, né? Essa nova coisa que eu vou contar. E o alvo principal era a Nick. Então, do nada, no meio da noite, a Shelley acendia a luz do quarto, começava a gritar com a menina, a xingar ela, mandava ela tirar a roupa, levava ela pra baixo, pro quintal, né, às vezes num puta frio, e mandava a Nick agachar e ficar se esfregando pelada na lama. E ela mandava o marido ensinar uma lição pra ela, falava pra ele, faz ela chafurdar, ela é uma porca. E, gente, o marido dela obedecia. A Nick chorava muito, pedia pra parar, pedia desculpas, tentava de tudo. Mas enquanto ela não ficasse lá se esfregando na lama, a mãe não ficava satisfeita. E como se não bastasse, em muitos desses dias estava assim, muito frio. As beiradas da lama já estavam congelando. Às vezes a Nick sentia os dedos duros, assim, tipo, tudo congelando, assim. Gente, imagina o que essa menina não passou. Ela ficava morrendo de medo de pegar pneumonia, de morrer, assim. A Sammy, a mais nova, ficava sofrendo, olhando tudo ali da janela do quarto dela. Ela queria poder estar junto com a irmã, tendo o mesmo castigo. Ela não entendia porque muitas vezes os castigos piores iam só pra Nick. Ela achava injusto e ela ficava ali assistindo tudo da janela, chorando. Quando a Shelley se cansava, ela pegava a Nick da lama e levava pra tomar um banho de banheira. E ela continuava xingando, causando o caminho todo e colocava só água quente na banheira. Só que quem já usou uma banheira, né, que tem esses dois, né, água fria e água quente, vocês sabem que a água fica muito quente, fica queimando se você não misturar com a água fria. Não tem a mínima condição de alguém entrar nessa banheira. Mas vocês já imaginam que a Nick tinha que entrar assim mesmo, gente. Ela colocava a água muito quente e a Shelley continuava gritando, você é uma porca, se lave. Em outros momentos, a Shelley trancava a Nick no quarto por dias. Ela dizia que era pra ela pensar porque que ela era uma menina tão péssima, em qualquer coisa do tipo. Algumas vezes ela ficava trancada no armário. E o mais triste de tudo isso, gente, é que a Nick até gostava de ficar trancada, porque isso significava que ela ia ficar dias sem ver a mãe dela, ou seja, dias sem apanhar. E ela ficava lá sozinha, lendo por horas e horas. A Sammy tinha que entrar no quarto pra recolher o balde que a Nick usava pra fazer as necessidades. Ela não podia ir nem ao banheiro. Cara, é muito cruel, assim, é uma tortura, cárcere mantinha as próprias filhas em cárcere privado. Total. É nojento. Bom, a Shelley trancava a Sammy também, às vezes por um dia ou dois. Mas ela acabava punindo mais a filha mais velha. E a Sammy, ela conseguia engabelar a mãe, assim. Ela sabia… Ela tinha um jeito de falar com ela quando ela achava que era necessário, ser mais carinhosa. E, de certa forma, a mãe acabava querendo punir mais a Nick também. Então, ela agradava mais a Sammy de alguma maneira. Levava ela pra tomar sorvete, era mais fofa com essa filha, se é que dá pra dizer assim. E a Nick achava que também podia ser porque a Sammy tinha muitos amigos na escola. E talvez a Shelley ficasse com medo dela acabar contando pra alguém. Porque a Nick, ao contrário da irmã, ela era bem solitária. E ela tentava fugir da mãe, assim, muitas vezes. Um dia, quando a Shelley estava perseguindo a Nick pra bater nela, a mãe jogou a filha com tudo numa porta de vidro da cozinha, assim, né, batendo e tal. E, obviamente, a porta se estilhaçou toda. E aí a Nick deu um grito, caiu no chão já chorando, assim. A Shelley largou o cinto que estava segurando e foi ajudar a filha. E a Nick tava meio em choque, ela ficou muda, ficou só chorando ali. E ela tava, gente, cheia de cacos de vidro espetados pelo corpo inteiro, inclusive por cima das roupas, pra vocês verem como foi forte o baque pra um caco cortar sua roupa e entrar no seu corpo.
E aí, vocês sabem o que a Shelley falou? Olha o que você me fez fazer. O que é uma frase clássica também de pessoa abusiva, Sim. né? Tudo é culpa sua, tipo, você que causou isso. Exato. Você me fez te bater. Você tá me fazendo te bater. Olha o que você tá fazendo eu fazer, assim, como se, de novo, colocando a culpa na outra pessoa. A famoso colocar a culpa na vítima, né? É. E depois que ela viu que a Nick tava sangrando muito, ela parou e falou, me desculpa. Aí ela e a Sammy levaram a menina pro banheiro, deram um banho de banheira nela, e a água inteira da banheira ficou vermelha. A Shelley acabou pedindo desculpa de novo. E eram machucados muito graves, gente. Qualquer mãe levaria o filho no médico pra dar uns pontos, pra avaliar, porque foi muito forte. Mas claro que a Shelley não podia, porque como que ela ia explicar o que aconteceu? Ainda mais porque a Nick tinha muitos outros ferimentos pelo corpo, muitos roxos pelo corpo. Então, não tinha como, né? Depois desse dia, a mãe ficou tratando a Nick super bem, levou ela pra jantar fora, levou ela até no cabeleireiro, só as duas, coisa que ela nunca fez, nunca fazia. Enquanto isso, tinha um sobrinho da Shelley que ela queria muito ajudar. Lembra do irmão mais novo da Shelley, o Paul? Que era aquele que tinha ficado com a mãe e tal, e que se juntou à família quando a mãe morreu, e que andava de canivete pra tudo quanto é lugar e tal, enfim. E ele cresceu e continuou se metendo em confusões, ele vivia indo preso e tal, e ele tinha um filho, que era o Shane Watson. Era um menino que estava perdido também, que foi crescendo em meio ao caos daquela família. Ele morava numa outra cidade ali perto, em Tacoma, e a mãe dele usava muita droga, o pai nunca estava presente. O Shane foi dando um jeito de sobreviver. Ele tinha olhos e cabelo preto e era bem engraçado, assim. Ele tinha uma personalidade bem agradável. E a Shelley sempre quis pegar ele pra morar com a família dela, ou até pra adotar mesmo. Mas o Dave não queria, porque eles já tinham muitos gastos. Até que a Shelley conseguiu convencê-lo, né, como sempre. E aí, em 88, o Shane foi pra lá com 13 anos. Nessa época, a Nick tinha 14 e a Sammy 10. A Shelley solicitou ao Departamento de Serviços Sociais e de Saúde alguns benefícios para poder cuidar do menino. Então ele foi morar com a família no Tech e as meninas amaram ter o primo em casa, né? Eles viraram irmãos e bem rápido ele mesmo começou a chamar o casal de mamãe e papai. Conforme o tempo foi passando, ele praticamente não ficou mais sabendo dos pais de verdade dele ou de outros familiares. Todo mundo aproveitou para sumir de vez. E aos poucos ele foi desabafando com as irmãs, né, as novas irmãs, sobre como era a vida dele antes, como foi difícil. E claro que esses dias ali felizinhos e tranquilos foram só o começo. Logo depois, a Shelley começou a colocar o Shane para trabalhar em tudo ali da casa, jardim, tudo que precisava, ela inventava. E no começo ele não gostou muito, mas depois ele viu que não tinha muito jeito e ele ia obedecendo tudo que ela mandava. Até porque aos poucos, ele também começou a ter medo da Shelley, já que ela começou a agir da mesma forma abusiva com ele. Ele dormia no porão de casa, tinha um quartinho pra ele lá. Mas quando ele fazia algo errado, as coisas dele iam sumindo, assim, tipo de punição, sabe? O travesseiro, o cobertor, às vezes até a cama. Ele teve que dormir várias vezes no chão, sem nada. E se ele reclamasse, mais coisas desapareciam. E aos poucos, ela não deixou mais ele tomar banho. Deixou ele só com o uniforme pra ir pra escola a semana toda. Um dia a Lara, né, a avó, foi lá conhecer o quarto do novo neto e tal, e ela ficou chocada. E o quarto dele era no porão, só que ela achava, beleza, um quarto normal que construíram, só que a diferença é que era lá embaixo. Só que enquanto ela foi descendo as escadas pro porão, foi subindo um cheiro fortíssimo de óleo diesel. E assim, os olhos dela encheram de lágrimas, assim, nem dava pra respirar. O óleo era pra abastecer o aquecedor da casa. E assim, não tinha a menor condição de alguém ficar ali dentro, de alguém dormir ali dentro. E a Shelley explicou que ela tinha acabado de encher o tanque, estava com algum problema, mas que um cara ia lá pra arrumar. Mas a Lara foi entrando mais e ficou procurando as coisinhas do Shane, né? Cadê a cama? O armário dele? Né? Tipo, cadê as coisinhas? Não tinha nada. Ela ficou louca e perguntou pra Shelley por que só tinha um colchão no chão? Como assim? A Shelley ficou meio quieta, depois deu uma desculpa que não tinha dado tempo ainda de arrumar, não sei o quê. Aí a Lara pensou, bom, talvez seja falta de grana, né? Talvez ela não comprou as coisas porque não tá dando dinheiro. Então a Lara deu dinheiro pra ela, achando que esse era o motivo.
Os irmãos conversavam bastante sobre a mãe, né? E logo o Shane também ficou revoltado com toda a situação. Eles sabiam que aquilo não era certo, muito menos normal. Com o tempo, a Shelley começou a abusar cada vez mais do Shane, inclusive mandando ele chafurdar também. Ela vivia mandando o Shane e a Nick ficarem pelados por motivos assim, né? Que a gente não tem motivo. Ela os obrigava a dançarem pelados juntos lentamente, como se fosse uma dança romântica, assim, abraçados. E eles obedeciam, chorando, assim, o tempo todo. Muitas vezes o Dave ficava lá assistindo, sem fazer nada. E É um idiota. é né? Não, sem falar negligente. assim, fazer duas crianças de 13, né? Ele era um pouquinho mais velho, né? E dançar pelado, é tipo assim, cara, que exposição, sabe? Que tem a intimidade deles, entendeu? Não tem o que corpo falar, deles, é tudo assim, errado, é assim. nojento. E esse cara ficava lá, não fazia nada, esse bosta. Simplesmente não pegava as crianças, né? E falava, não, vamos levar, Ia embora, que essa mulher né? não tem condições de ser mãe. E foi isso, assim, a Nick e o Shane acabaram virando muito amigos no meio disso tudo, eles viraram muito confidentes e eles estavam sempre falando de como eles odiavam a mãe. Inclusive, eles começaram com uma brincadeira de imaginar como eles poderiam matá-la. Kathy Loreno era uma cabeleireira amiga da Shelley, que a gente comentou aqui, que até foi testemunha do casamento da amiga. Ela era bem alta, tinha quase 1,80 m, ela era gorda, tinha os olhos azuis, cabelos castanhos e vivia mudando os penteados. E nessa época ela tinha 30 anos. Ela apareceu primeiro como amiga da Shelley, assim, para as crianças, fazia penteado nas meninas. Depois ela foi babá e ficava mandando nas crianças, a pedido da Shelley, claro. Em 88, a Shelley estava com 34 anos e estava grávida do terceiro bebê. E aí, do nada, gente, no Natal, a Shelley anunciou que a Kathy ia se mudar para casa deles. Inclusive, foi uma surpresa até pro Dave. A Shelley disse que a família da Kathy não queria ela, que ela precisava de um lugar pra morar, que ela estava desempregada e que a Kathy ainda podia ajudá-la com o novo bebê, né? Com os tratamentos do câncer. Era meio que um acordo do tipo, Kathy, vem morar aqui, me ajuda com as crianças e eu te dou comida, te dou um teto, né? Uma coisa assim. O Dave não queria muito que a Kathy fosse morar com eles, mas a gente sabe que ele era um bostão, ele não argumentava com a esposa, não fazia nada, então foi isso que aconteceu. E a Kathy idolatrava a amiga, achava ela perfeita, sem defeitos, sabe assim? E começou a cuidar das crianças, cuidando da casa também, lavando, cozinhando, fazendo tudo o que a Shelley mandava, até porque, de novo, gente, a Shelley não trabalhava, não fazia nada. E a Kathy achava que as crianças eram super complicadas, assim, porque a Shelley tinha dito que a Nick era muito difícil, que o Shane não tinha solução. Então a Kathy tinha a impressão que eles eram péssimos filhos, assim. Ela não chegava a ser abusiva com eles ou malvada, mas no começo eles acabaram odiando a Kathy, porque ela fazia o que a Shelley mandava, né? Então ela fazia coisas que eles não gostavam e tal. Menos a Sammy, né? Porque como a Sammy era a favorita da mãe, ela acabou amando a Kathy. Em pouco tempo, chegou mais uma menininha na família. A Tori nasceu em junho de 89, tinha olhos azuis e cabelo loirinho. E de todas as crianças, ela era a única que era filha do Dave, né? Que cada filha da Shelley tinha sido com um pai diferente. E o Dave ficou muito bravo, porque quem levou a esposa para o hospital foi a Kathy. Mesmo ele estando lá e tendo se oferecido e tal. E quem segurou o bebê primeiro foi ela também. E aí a Shelley falou para a família que a bebê era prematura e que tinha os pulmões pouco desenvolvidos, o que eram 2 mentiras. E alguns dias depois disse que a filha tinha parado de respirar e que depois tinha ressuscitado. Levaram a Tori para o hospital e a Kathy voltou para casa falando que a neném tinha um problema no coração e que agora ela tinha uma caminha especial e um monitor cardíaco. E esse monitor tocava direto no meio da noite, as crianças desciam correndo. E quando chegavam, a Shelley estava segurando o bebê calmamente, falando, não, já tá tudo bem, gente, não sei o quê. Um dia, a Nick encontrou a mãe segurando um travesseiro no rosto do nenê. Só que os alarmes não tinham tocado ainda, tipo, a Nick tinha descido pra fazer alguma coisa, tipo, antes do alarme tocar, e se deparou com isso.
Ou seja, provavelmente a Shelley que tava causando o bebê ficar sem ar, né? Tipo, colocava o travesseiro, aí os alarmes disparavam, daí ela tirava o travesseiro e falava: nossa, não, agora eu cuidei do nenê, tá tudo bem e tal. E até a Nick ficou pensativa, porque ela mesma já tinha pegado a mãe meio que segurando um travesseiro no rosto dela, anos antes, né? Ela tinha essa memória ainda. Que a mãe ficava falando que era pesadelo. É, um pesadelo também, né? Gaslighting. E a Nick falou com a Sammy e elas começaram a ficar vigiando o bebê, porque elas ficaram preocupadas. Imagina, gente, a criança com medo do que a própria mãe pode fazer com o seu irmão ali, né? Com a sua irmã. Então, assim, que situação. Mas nem precisou de muito, porque logo a Shelley meio que, entre muitas aspas, tá, gente? Mas ela perdeu o interesse na bebezinha e passou os cuidados da nenê meio que quase que totalmente pra Kathy e pras outras crianças. E, de novo, nossa, era porque ela foi trabalhar, que ela saiu de casa, ela não podia mais cuidar do nenê. Não, gente, ela ficava na frente da TV e todo mundo fazendo tudo ali ao redor da Linda. E um belo dia, a Shelley ligou pra Lara, né, pra avó das meninas, pra dar uma notícia terrível. Que ela tava com linfoma não-Hodgkin, que bem resumidamente é um câncer que ataca o sistema linfático. E a Lara ficou mal e preocupadíssima. E aí, uns dias depois, a Shelley ligou falando que os médicos erraram e, na verdade, ela tinha câncer na glândula pituitária, ou seja, no cérebro, e que ela tinha pouco tempo de vida. E, gente, vamos combinar que nessa altura do campeonato, qualquer coisa que essa mulher falasse, eu ia levá-la no médico e falar: repete pra mim. Eu quero ver. O que ela tem? Me dá o diagnóstico. E a Lara ficou péssima, assim, gente, ficou também meio confusa, né? Porque apesar de não ser especialista, tipo, dá pra saber que são duas questões bem diferentes, né? Então, como que os médicos cometeram um erro desses? Tipo, tava muito esquisito. De qualquer forma, a Lara se ofereceu pra ir lá ajudar com as crianças. Até ficou pensando que talvez ela tivesse que ficar com as crianças depois da morte da Shelley, né? Porque do jeito que a Shelley falou, ela ia morrer, tipo, amanhã, sabe? Ela tava, assim, morrendo. Só que a Lara faria tudo com muito carinho. Ela amava as netinhas dela, né? E acho que agora é uma boa hora pra gente abrir um parênteses, que acho que talvez vocês estejam até imaginando. Mas se não estão achando nada estranho, melhor se sentar. Porque a Shelley nunca teve câncer, tá? Ela tava mentindo isso desde aquela época pro Dave. Lembra que ela falou isso pro Dave, tipo, muitos anos antes disso aqui? Que ela não ia nem durar muitos anos. É, ela tá aquela coisa durando, né? toda. Então, assim, ela nunca teve câncer, nem desses linfoma, nada disso que ela falou aí. Inclusive, o Dave ficava pensando se não era um milagre, porque ela engravidou, né, gente? Ela teve um nenê, ela fazendo um tratamento de câncer fortíssimo, como assim, né? E ela teve um nenê super saudável, tudo certo. Meio que, acho que também, né? Ele era meio bobão, ele, tá bom. Não... Ele devia pensar isso lá um minuto e depois falava, mas é isso aí. De qualquer forma, a Shelley não precisava da Lara porque ela tinha a Kathy, né? Então, conforme as semanas foram passando, a Kathy ia ligando pra Lara pra ir avisando do tratamento, pra dar notícia das crianças. E esse tratamento nunca acabava. E a Lara trabalhou na área médica, né? E ela achou muito longo esse tratamento da Shelley. E ela até foi conversar com oncologistas, com todos os sintomas, né? E do que ela sabia do tratamento. E nenhum médico entendia muito bem o que estava rolando. Inclusive, alguns acharam que poderia ser mentira da Shelley, porque não estava fazendo sentido. E a Lara ligou um dia ela pistola e ela meteu o pau na Shelley, falou que ela estava mentindo e tudo. E a Shelley apenas desligou o telefone na cara dela. A Kathy ligou pra Lara de volta e a Lara contou pra Kathy que era tudo mentira, que ela não tinha câncer, tipo, meteu o louco, assim. Aí o Dave chegou no telefone bravo e falou assim: que tipo de mãe é você? A Shelley tá lutando a batalha da vida dela e você não liga pra ela. Tipo, ele, né, defendendo a esposa dele e tal. Então a Lara falou assim: então vamos ver. Você já viu ela tomar remédio na veia? E ele disse, gente, que ele ficava esperando na sala de espera, tipo, ele levava ela pra fazer o tratamento do câncer, ele ficava na sala de espera do hospital o dia inteiro. Ele ficava 8 horas sentado numa cadeirinha lá, olhando pro nada, esperando a gata fazer o tratamento Como que ele dela. não vai entrar lá pra ver, cara? Gente, Tipo 8 assim. horas! A Lara quase caiu da cadeira, porque não levava 8 horas. E ela perguntou se ele tinha recebido as contas, então, do plano de saúde, né? Tipo, não é tipo um plano de saúde que eles têm lá nos Estados Unidos, mas é tipo um serviço, né? Como que chama? Um seguro, assim, né? E ele falou que quem cuidava das correspondências era a Shelley.
Tá bom, olha, coincidência. Tá bom pra você? Ele nunca tinha visto nada de seguro de nada. Porque lembrando, gente, eles não tinham grana, eles sempre estavam apertados. Então, com que dinheiro, né? Que tava... Que? Aí a Lara falou tudo que ela sabia, tudo que ela podia, tentou convencê-lo e desligou o telefone. Mas ali ela soube que claramente a filha dela não tinha câncer nenhum. E que o Dave acreditava em tudo que a Shelley falava. O tempo foi passando e em um ano, a Kathy foi perdendo totalmente a sua identidade. Antes ela era uma mulher engraçada, cheia de histórias divertidas, animada. Ela frequentava bastante uma igreja. E ela foi sendo escravizada pela Shelley. Não tem, assim, outra forma de chamar isso. Ela cuidava das crianças, da casa, ela limpava, ela cozinhava, ela lavava, ela resolvia tudo, ela não ganhava um centavo. E com o tempo ela foi ficando mais próxima das crianças e tratando elas melhor quando a Shelley não via. E a Shelley era muito exigente com tudo, nada era bom o suficiente, tinha que fazer tudo. E aos poucos a Kathy começou a apanhar. Quando a Shelley não gostava de alguma coisa, ela pegava algum objeto e batia na Kathy. E às vezes era tão forte que ela chegava a chorar. A Shelley respondia que era culpa da Kathy por não ter feito as coisas direito, por isso que ela merecia apanhar. E aí a Kathy pedia desculpas e ganhava um abraço e umas pílulas pra tomar. Tipo, o quê? Aos poucos, a Shelley foi ficando ainda mais violenta de diversas formas. Batendo, chutando pra Kathy cair da escada, trancando ela dentro do armário. E detalhe que quando a Kathy tava lá dentro do armário, gente, é chocante, assim. A Shelley ficava fora do armário, sussurrando. Vai ficar tudo bem, eu não vou deixar ninguém te machucar. Sendo que ela que tá machucando, ela que tá fazendo que tudo. Trancou. Então, assim, gente, muito gaslighting, que, né, é quando a pessoa manipula as informações e o outro nem acredita mais na sua própria percepção da realidade, a pessoa fica confusa. E uma época, olha isso, esse foi o auge do gaslighting, assim. Ela inventou que a Kathy era sonâmbula e que ela ficava comendo à noite. E aí a Shelley pegava uns papéis de comida aberto, torta, e enfiava coisa embaixo da cama da Kathy. E aí mostrava pra ela, olha aqui, você tá escondendo comida embaixo da cama, você tá sonâmbula. E aí a Kathy olhava pra aquilo e ficava... Nossa, será que eu peguei isso? Tipo, não acreditando que no que coisa, fazia, né? é... E a Shelley falou que a Kathy ficava pelada de noite no quarto do Shane e que ela não queria isso na casa dela. Como se a Kathy fosse estuprar o menino, né? Como se ela fosse abusar, sei lá. E ela obrigou o Shane a mentir, falando que era verdade isso, né? Que a Kathy aparecia pelada. E, gente, não era. A Shelley foi tirando as coisas da vida da Kathy, falando que eram privilégios, assim, tipo, os itens pessoais, fotos, os discos que ela ouvia, as coisinhas de fazer tricô, sei lá, as roupas. Gente, as roupas. Sim, tipo, com o tempo a Kathy ficou literalmente nua trabalhando pela casa, assim. Ela não podia usar o banheiro, ela tinha que pedir permissão pra fazer xixi. O banho era lá fora com a mangueira. Algumas vezes a Shelley jogava água sanitária nela, enquanto gritava que ela era uma porca fedida. É muito chocante, gente, falar desse jeito, porque é assustador o que a Shelley fazia com todas as pessoas da casa. E nessa época, a Shelley ignorou um pouco as crianças e focou mais em agredir a Kathy. As crianças ficaram um pouco gratas pela Kathy estar ali. Mas, por outro lado, eles pensavam que tinha alguma coisa de errado com ela, porque ela podia ir embora. Eles não. Então, a princípio, eles tinham que só fingir que não estava vendo o que acontecia. Só que depois a mãe começou a pedir para eles participarem das punições, principalmente o Shane. Então, ela obrigava as crianças a bater e chutar. E o detalhe é que, às vezes, a Shelley começava a defender a Kathy do Shane, como se ela estivesse tentando proteger, sabe? Sendo que ela que tinha mandado ele bater. Olha que coisa mais absurda e gente, assim, é impossível imaginar o quanto isso tá afetando psicologicamente todas as pessoas. E quando alguém visitava a casa, a Kathy tinha que ficar dentro de um armário por horas e horas, lá sentada, esperando, sem nada, sem sem nada pra fazer. Ela ficava sentada olhando lá no escuro, olhando pra frente. E claro, né, gente, a Kathy foi sumindo dentro de si.
Ela foi perdendo os dentes, foi emagrecendo, foi ficando com a pele toda feia, cheia de, né, sei lá, assim, cheia de pereba, cheia de hematomas, cortes. Ela tava sem cabelo já, porque a Shelley cortava, falava, não sei o que lá, e cortava o cabelo dela. E lembra que a família tinha o costume de fazer viagens pra acampar e tal? Isso desde antes, assim, né? Só que agora que a Kathy tava morando junto, ela ia também. Vocês estão sentados? A Kathy ia no porta-malas do carro, mesmo se tivesse espaço no banco de trás. E enquanto eles estavam se divertindo, a Kathy ficava pegando as coisas, arrumando café da manhã, enfim, né? Trabalhando pra eles. Ela tinha que dormir embaixo do carro, tipo, na pedra, na lama, e se enfiava ali embaixo do carro. Em uma das vezes, a Shelley mudou de ideia. Ela falou, não, eu acho que vai ser divertido se você dormir no porta-malas do carro, Kathy. Enfim, então tinham esses acampamentos, e aí teve uma época que a Shelley começou com um negócio das meninas irem na lavanderia. Tipo aquela coisa americana que a gente vê em filme, né? Assim, que você paga pra usar as máquinas e tal. Só que você tem que ficar ali esperando, né? Então você põe a roupa, espera lavar, daí você tira da lavadora e põe de secar. Então é um tempo ali que a pessoa fica ali, né? Sei lá, lendo um livro, esperando. E a Kathy tinha que ir junto com as meninas. Só que ela ficava dentro do porta-malas. A Sammy sempre ia lá falar com ela, né? Tipo, por fora do carro mesmo, assim, tipo, né? Se tava tudo bem e tal. A Kathy perguntava como tava indo com as roupas. E a Sammy dizia que tava quase e tal. E a Kathy, não, sem problemas, tá tudo bem. Vai no tempo de vocês. E a Kathy, ela não respondia, assim, a Shelley. Ela não ficava brava nem nada. Ela ficou totalmente passiva, a Shelley, e continuava fofa com as crianças. E provavelmente isso também tinha a ver com as pílulas que ela era obrigada a tomar sempre, porque a Shelley enchia ela de vários remédios. E aí um dia o Shane e a Nick entraram escondidos no quarto da mãe para tentar descobrir o que eram esses remédios. E eram antidepressivos muito fortes, assim, com prescrição e tudo. Remédios para o coração, para hipertensão, vários outros que eles nem sabiam o que eram. O Shane pegou uma das pílulas que ela sempre dava para Kathy, era a Prozac. E ele tomou pra ver o que acontecia. E poucos minutos depois ele começou a ficar muito tonto. E falando nele, né, no Shane, ele tentou fugir algumas vezes da casa. Até porque, com o passar do tempo, a Shelley foi enjoando da Kathy e voltou a se dedicar a torturar as crianças de novo. Sabe um remédio tipo Gelol? Aqueles sprays pra dor que você põe, tô com dor na perna, e você passa, né, fica gelado assim. Lá nos Estados Unidos tem um spray tipo Gelol que se chama Icy Hot. E uma das punições do Shane era ficar amarrado, pelado, e a Shelley aplicava o produto, o Icy Hot, no pênis dele. E aí quando ele fugia, porque isso, gente, não era uma vez, né? Isso acontecia. Ela pegava um negócio novo que ela inventava, então ela começava a fazer. E aí nessas, né, o Shane começou a fugir, tentar sair e tal. E quando ele fugia, a Shelley obrigava todo mundo da casa a ficar procurando por ele o dia inteiro até encontrar. Uma vez, procuraram por 2 dias. A Nick até criou coragem pra falar: mãe, ele não quer ficar aqui, deixa ele embora. Mas ela não desistia. A Kathy costumava dormir no quarto das meninas, mas depois que a Tori, que era a pequenininha, né, ela foi ficando um pouco maior, a Kathy teve que sair de lá e se mudar pro porão com o Shane. Só que era dentro de um ambiente pior ainda que o Shane tava. Era o canto do forno a óleo e perto do encanamento. É como se fosse o motor do aquecedor da casa. Era tipo, gente, 1 metro por 2, no máximo, assim. Pensa num cantinho de um porão escuro, nojento, frio, sabe, fedido. Tipo umas pedras, assim, com uma terra. Gente, mesmo no verão, era muito frio. Uma vez levaram a Kathy pro topo de um morro, ali do lado de casa, e a empurraram. Quando ela chegou ao final, a Shelley gritava: levanta, bora! E ela teve que se rastejar pelada pra cima de volta. E ficaram fazendo isso, gente, por horas. E olha, acho que tá bom de histórias terríveis, assim. A gente trouxe aqui pra explicar pra vocês entenderem a criatividade da Shelley nas torturas, assim. Ela inventava milhões de coisas pra machucar e humilhar as crianças, a amiga, entre aspas, né, que não era amiga nada, do marido. E assim, apesar dela não bater na Sammy, ela sofria outros tipos
de crueldade também, né? Ela não podia ir no banheiro, tomar banho, enfim, várias outras coisas. Então, assim, apesar dela não sofrer violência física, ela tava ali vendo todo mundo sofrer e tava sendo ali mantida em cárcere privada, que nem as outras. E aí vocês se perguntam, e a família da Kathy? Onde tava? Então, a mãe da Kathy, que se chamava Kay, meio que tinha expulsado ela de casa, porque na época ela estava desempregada, estava deprimida, enfim. E foi aí que a Shelley a acolheu. Só que em 91, que é a época que a gente tá, a irmã da Kathy, a Kelly, resolveu procurá-la, porque a mãe delas ia ter que fazer uma cirurgia no coração. Só que ela não achava a Kathy em lugar nenhum. Quando contaram pra ela que a Kathy estava morando com essa família, né, com os Knowltag, ela ligou lá. Mas a Shelley disse que ela tinha se mudado da cidade com o namorado dela, Rocky. Tipo, ela inventou lá o nome. E alguns dias depois, a Kelly recebeu uma foto da Kathy em frente de um caminhão e um bilhete com a letra da irmã, né, com a letra da Kathy, que ela conhecia, que dizia que ela sentia muito por elas não terem uma relação mais próxima, não sei o que, e que ela estava bem. Em 1992, os Knowltag mudaram de casa para uma casa meio fazenda lá em Monohome Landing Road. Era uma casa dos anos 30 e não era tão graciosa como a anterior, ela era bem menor e tinha muita coisa para arrumar. Eram 3 quartos bem pequenos e só um banheiro na casa toda. E na parte de fora tinha uma casinha de madeira, assim, do tamanho de uma garagem, que tinha uma despensa, um freezer, umas prateleiras e um canto para colocar umas coisas assim que não cabiam na casa. A Shelley não queria mudar pra lá, porque pra ela era meio que um rebaixamento, assim, porque ela morava numa casa bem melhor antes. A Sammy ficou com esperança de diminuir os abusos físicos e psicológicos, porque essa casa era numa rua principal, não era tão escondida quanto a outra. Só que ela se enganou. Era mais isolada ainda. A Shelley até obrigou a Nick a ir o mais longe que dava pra olhar a casa, pra falar pra ela o que dava pra ver. E ela disse que privacidade era muito importante pra família deles. E aí os quartos ficaram assim. O casal e a Tori, a mais nova, ficaram com o quarto maior, que tinha um banheiro. A Nick e a Sammy, cada uma ficou com um quarto só pra cada uma delas. O Shane dormia no armário da Nick, apenas com um cobertor, não tinha nem colchão, era no chão mesmo, assim. E a Kathy ficou dormindo no chão da sala. O carro da Kathy ficava escondido, estacionado lá nos fundos da casa. Mas depois de um tempo, o carro dela sumiu. E logo que eles mudaram, a Shelley queria dar um up na casa, melhorar, tirar o lixo do proprietário. Porque são aquelas casas bem... meio fazenda mesmo, assim, sabe? Tipo, cheio de tranqueira no meio da frente, no fundo. Então, tipo, ela queria tirar todo o lixo, tirar as coisas do proprietário antigo. Só que quem fez isso, né? Claro, foram os outros moradores da casa. Ela ficava ali só supervisionando. E o Dave, ele trabalhava muito longe. Ele trabalhava 5 horas de carro. Então, ele passava a semana fora e ele voltava só no fim de semana. E com o tempo, ele passava o final de semana todo lá e ele nem via a Kathy. As meninas falaram que ela estava na casinha de máquinas. Era um quadradinho que ficava na área externa da casa. E lá era onde ficavam os motores, canos, bombas d'água, essas coisas. Era super gelado, assim, um chão de concreto. E a Shelley começou a deixar a Kathy lá. E aí o Dave questionou sobre isso e a esposa disse que ela precisava ficar lá para ficar protegida das crianças. Mas o Dave estava cansado de brigar com a Shelley e acabou aceitando, mesmo sabendo que as crianças eram ótimas e não machucariam, né, a Kathy. E com o tempo a Shelley continuou falando que o Shane machucava a Kathy, somente por isso que ela estava na casinha de máquinas e não sei o quê. E de acordo com ela, um dia quando ela chegou em casa, o Shane estava arrastando a Kathy pelos pés. Até que um dia, a Kathy estava na parte externa arrancando o mato do chão, quando a Shelley deu falta dela. A Shelley se levantou do sofá gritando, "Cadê a Kathy?" A Sammy respondeu que ela estava lá tirando o mato, mas quando a Shelley olhou pela janela, a amiga não estava lá. A Shelley mandou todas as crianças saírem procurando por ela urgente na floresta. No meio do caminho, Shane disse, talvez ela tenha fugido. A Nick respondeu, tomara que sim. E eles estavam certos. A Kathy tinha finalmente conseguido fugir. O áudio no início desse episódio é da Bianca Nascimento. Um beijo, obrigada por nos apoiar.